Meu nome é Celso Marconi de Medeiros Lins. Celso Marconi para a profissão de jornalista. Eu sou uma pessoa que vivi já 89 anos e durante esses 89 anos a minha relação com o cinema e com a arte, de modo geral, tem sido muito grande. Me baseei no conhecimento de filosofia de alguns bons filósofos, tanto do passado como do mundo moderno. Escrevi no jornal comunista Folha do Povo, escrevi como João do Cine. Escrevi no jornal esquerdista Última Hora Nordeste, assinando o meu nome, Celso Marconi. Escrevi no Diário de Pernambuco, eventualmente fui repórter do Diário de Pernambuco e fui chefe do arquivo de redação do Diário de Pernambuco. Durante 20 e poucos anos, fui jornalista do Jornal do Comércio. E no Jornal do Comércio, a minha maior produção. Escrevi sobre cinema, escrevi sobre artes plásticas também, quase tanto quanto cinema, um pouco menos, mas escrevi muito sobre artes plásticas. A minha relação com o cinema, primeira relação, assim, inclusive prolongada, meu tio Nelson, ele casou e foi para morar em Bezerros. E então, ele me levou com ele. Fui que eu tinha uns 10 anos. Então, à noite, ele me mandava ir para o cinema. Ele dizia, quer ir ao cinema? Aí me dava o dinheiro do ingresso. E eu ia. Então eu passei mais ou menos um mês na casa dele. Todo dia, praticamente, eu ia. Quase todo dia, eu ia ao cinema. Assim, não me lembro no começo como é que eu comecei a gostar de cinema. Eu vi filmes. Eu morava no edifício Vieira da Cunha, que era no centro da cidade, perto dos cinemas. Então eu ia aos cinemas. Uma coisa que eu me lembro mais é uma série de filmes, de documentários sobre a dança, filmes soviéticos, que vieram e foram apresentados no Arte Palácio, à noite, e eu ia foi uns 3 dias, e depois eu fui levar esses filmes para uma apresentação no cinema de Garanhuns. Fiz uma apresentação lá, os comunistas todos de Garanhuns vieram ver. E o que eu aprendi muito também do cinema foi com Eisenstein, com os escritos de Eisenstein, não só com os filmes de Eisenstein. Pudovin, que está entendendo? Esses cineastas soviéticos, toda essa turma que, durante os primeiros anos da Revolução Russa, isso me influenciou muito, quer dizer, na maneira de ver os filmes, tanto os filmes em si, quanto a maneira de ver os filmes e a maneira de fazer os filmes. A ponte da Boa Vista era uma ligação. Minha vida
praticamente minha vida ativa, eu tive muita ligação com o centro do Recife, porque eu trabalhei no IAPI e aí era na Guararapes, ou era no JK e depois na Guararapes, um prédio na Guararapes. Já nos anos 80 eu trabalhei também na Católica, na Universidade Católica. Aí eu vinha muito assim andando do centro para... Então, a Ponte da Boa Vista não é só pelo transcorrer, quer dizer, quando eu morava lá no Vieira da Cunha, eu me debruçava na janela, eu estava vendo a ponte. Mas é porque ela tem uma plasticidade, ela tem aquelas lados dela em ferro, que são, eu acho, plástico, acho bonito plasticamente. Então, isso me fez ficar marcado na minha visualidade. Quer dizer, eu acho que o cinema, a partir de agora, que ele não está mais preso na sala de cinema. Eu não tenho nenhuma saudade de sala de cinema, porque eu acho que o cinema ele é mais do que a sala de cinema, muito mais. Quer dizer, a sala de cinema era um ritual, era uma maneira de criou um ritual a sala de cinema. Mas a sala de cinema não deve fechar o cinema. Você liga uma televisão, mesmo uma televisão comum, um jornal, você tem momentos de cinema dentro da televisão. E isso vai sendo incorporado por cada cineasta. Quer dizer, a linguagem do cinema tem determinados elementos que são já concretizados, mas que podem ser modificados, como a poesia. O que sempre me atraiu no cinema foi a questão psicológica. Eu acho que, em primeiro lugar, quer dizer, não só a questão psicológica, mas a questão psicológica ligada ao social. Não é por exemplo, uma imagem. Uma imagem pode me impactar, mas não é isso que me deixa mais interessado em ver um filme. O que me deixa mais interessado é a forma antropológica, vamos dizer, como se faz o filme. Quer dizer, eu gosto muito dos filmes japoneses, são filmes muito assim, ligados ao real, ao social e ao psicológico ao mesmo tempo. É mais importante, às vezes, do que está exposto por um filme, de que o que está exposto por um sociólogo sobre a cultura brasileira. É que eu acho que o cinema pernambucano, de certa forma, ele assimilou pensamentos do cinema novo. Mesmo que eles não pensem isso, achem que não estão utilizando, mas eles estão utilizando. São pessoas que têm na sua infraestrutura mental um tipo de pensamento parecido com o cinema novo. Então, quer dizer, a minha cabeça é muito assim, sem se apegar totalmente. Então, quando eu vejo um filme, eu vejo muito o que ele representa, o que ele traz, pelo que ele diz, pelo que ele conta. Quer dizer, essa coisa por exemplo, psicologia. Um filme é um trabalho quase de análise sobre as pessoas, sobre o que são as pessoas. Mesmo antes de ser jornalista, eu já tinha o espírito assim, de ver o fato concreto do dia,
a ação relacionada, então, à teoria. Não, eu nunca fui totalmente despregado do que acontecia. Quer dizer, essa realidade concreta se impõe para mim. Eu não era um espectador, quer dizer, um espectador que gostasse simplesmente de cinema. Eu gostava de arte. Um filme, por exemplo, esse filme de dança, era importante porque eu gostava muito de ver o trabalho do dançarino. Porque eu não sou um crítico de cinema. Eu fui profissionalmente um crítico de cinema, mas eu não sou um crítico de cinema. Eu sou uma pessoa que tem uma visão em torno à minha formação, e até hoje. Hoje, eu mais do que antes, eu leio sobre filosofia dialética. Quando eu entrei no Jornal do Comércio para ser copydesk, mas eu fui pouco tempo copydesk, eu não tinha muita tendência para ser copydesk. Aí fui um períodozinho de editor do Caderno Cidade, aí terminei indo para o Caderno de Cultura, que não tinham ainda repórteres especializados em cultura. E eu fazia matérias, tinha uma coluna também minha, eu fazia também matérias, tanto para a primeira página, como para quando tinha um buraco, aí inventava uma matéria de cultura. Talvez por isso eu falava sobre tudo quanto era cultura. A minha ligação direta como jornalista, eu tinha uma posição de apoiar os filmes que eu achava que traziam um contexto de criação em função da realidade brasileira. Do ponto de vista mais geral, as pessoas pensam na técnica como a técnica hollywoodiana. Quer dizer, você faz um filme, você tem que fazer um filme como Hollywood faz. Enquanto que no cinema novo, o que Glauber e o que Nelson mesmo, Leon Risman, o que eles procuravam era criar uma técnica, uma linguagem que fosse específica para transmitir a cultura brasileira. Então, eu como crítico, eu procurava encontrar isso. O filme que eu mais elogiava, que eu mais gostava, era justamente o filme que tivesse isso, tivesse essa junção, uma coisa nova, uma arte nova, com a linguagem nova e transmitindo uma realidade específica brasileira e adequada a uma luta que se procurava desenvolver no Brasil. Quer dizer, eu sempre fui uma pessoa que não escondi minha opinião, eu tinha vontade sempre de dizer, e quando eu não gostava, eu dizia. Confronto não, uma forma de dizer aquilo que eu penso, quer dizer, de criar uma mentalidade nas pessoas que me ouvirem, quer dizer, de lerem, não é? Eu tenho interesse em dizer o que eu penso, independente do interesse de ser a favor ou contra um filme, justamente para criar uma mentalidade, criar um pensamento. Quer dizer, eu acho que isso é que é dialético na vida. As pessoas só vão mudar se você pensar com elas, você lançar o seu pensamento. Eu escrevi profissionalmente, a primeira vez que eu escrevi como crítico de cinema pago, foi na Última Hora de Recife, Última Hora Nordeste, que eu era crítico de cinema.
Mas aí eu escrevia de uma maneira assim, mais radical. Quando eu comecei a escrever no Jornal do Comércio, um espectador, uma pessoa que lia, disse, mas você está tão diferente, tão muito mais superficial. Mas era justamente porque a gente tem de seguir a linha do jornal que você trabalha, né? Quer dizer, é busca da linguagem. Em qualquer atividade que você tem de ter uma linguagem. A linguagem é a forma do mundo, a forma de que você faz, a forma que você tem de criar uma obra plástica ou uma obra escrita. Mas aí você tem de procurar, quer dizer, você pode aceitar mudar a sua forma. Agora, você não pode mudar o seu pensamento, o seu conteúdo. O seu conteúdo tem de ficar valendo, porque, por exemplo, pegar um filme que você não gosta, que você acha que é um filme negativo, vamos dizer assim, e você dizer que é maravilhoso, aí é uma coisa venal, né? Quer dizer, uma reportagem, você pode fazer uma reportagem e não expressar totalmente seu pensamento. Mas uma crítica, um comentário, eu acho que você tem de expressar o seu pensamento, mesmo que você varie quanto à maneira como você diz a coisa. Eu não deixo de dizer o que eu penso, desde que possa dizer, né? Quer dizer, que, sem ser uma coisa agressiva, naturalmente. Agora, a pessoa pode não gostar, né? Você não precisa ir na Itália e participar de uma família. Claro que se você for na Itália, ficar lá vivendo com uma família daquela, você deve conhecer mais ainda. Mas o filme tem uma capacidade enorme de mostrar toda uma realidade, não só social, quer dizer, porque aquele pessoal veio de um interior e chegou na cidade, começou a viver de uma forma totalmente diferente, como acontece, quer dizer, os nordestinos que vão para São Paulo e que vivem uma outra realidade. E quanto à questão individual, e Visconti é um cara que era um intelectual aristocrata até, né? Mas tinha uma visão, a linguagem que ele criou. Quer dizer, o cinema dele tem uma linguagem específica dele. Você vê o filme dele, você mesmo que você não saiba quem é o filme, você pode sentir que é de tal diretor. Você sente o diretor através da forma como ele se apresenta. E em Rocco, talvez seja o principal filme dele. Assim, quer dizer, ele tem outros filmes maravilhosos também, mas esse me parece grandioso, assim, pelas interpretações das mulheres, como as mulheres andam, como os homens andam, como os homens se relacionam. Tudo isso você vê no filme Rocco e seus irmãos. Eu ia para o Rio de Janeiro, via os filmes quando passava lá. Terra em Transe, eu vi no lançamento. E discutia muito, fazia amizade quando os cineastas vinham para cá para lançar os filmes. A gente conversava muito. A minha posição, mesmo quando eu tratava os filmes Super 8, quer dizer, quando eu participava deles, mas eu era um crítico em primeiro lugar. Tanto que meus filmes de Super 8, eu só montei 3. Eu tenho 20 filmes, parece mais ou menos, 20 e poucos filmes. Montei depois, quando transcrevi para digital e montei em digital já.
tá entendendo? Então eu não concorria com eles como cineasta. Eu era crítico, continuava crítico. Hoje não tem mais tanto interesse, eu acho, em aprofundar, porque a leitura, quer dizer, não é que as pessoas deixaram de ler, as pessoas leem pouco sempre, né? A maioria das pessoas. Mas hoje eu acho que até lê mais. Mas acontece que lê com rapidez, então as matérias são menores. Mas, naturalmente, quer dizer, eu acho que em função do meio de comunicação, o digital, ele trouxe uma nova forma. E a forma é fundamental para manter, se comunicar com o público, né? Quer dizer, eu acho que a grande diferença do que eu escrevia no Jornal do Comércio e para hoje que eu escrevo no Facebook, a grande diferença é justamente que eu tinha pauta. Você já tem mais cuidado para trazer as informações que estão em torno desse assunto. No Facebook, é uma coisa que eu não tenho pauta nenhuma, quer dizer, é o meu prazer. Me lembro que no Jornal do Comércio tive de vir correndo e escrever na hora. Mas também posso passar no outro dia pegar informações sobre o filme. Quer dizer, para você escrever sobre um filme, você não pode só ver o filme. Você tem de conhecer o contexto geral do filme. Quando ele foi feito, se ele foi feito sem pressão, se ele foi feito com pressão. Os detalhes são fundamentais para você ver um filme. Não é só você olhar como a novela, as pessoas olham e se divertem. É um elemento fundamental para você conhecer o mundo, o cinema, até. Eu escrevo com maior tranquilidade, assim. Parece que vem uma coisa que baixa e vem... Eu não preciso repetir, vou reescrever. Eu nunca reescrevo. É jornalista mesmo. Escrevo e está escrito. Mas na realidade, eu não sou um espectador de cinema, de sala de cinema. Porque durante muito tempo que eu trabalhava, eu via filme numa salinha, uma sala pequena no quarto andar do edifício lá do São Luís. Então, todo dia, às 6 horas da noite, tinha um cinema, um filme novo. Eu só ia ver o cinema no cinema quando era um filme que eu gostava muito, aí eu ia para o cinema para ver de novo. E às vezes filmes até que nem passava, mas ele trazia do Rio para cá para a gente ver. Que ele tinha interesse também para ele trabalhar a divulgação, né? O cinema foi fundamental para mim, quer dizer, como trabalho, inclusive. Eu vivi, você no mundo capitalista você tem de viver e ter um emprego e ter uma maneira de ganhar dinheiro. O cinema foi uma grande parte na minha manutenção. Na época da ditadura, trazia filmes que não passavam nos outros cinemas e a gente exibia e enchia a sala, enchia o parque. O parque tem 1000 lugares, a gente enchia totalmente. No Cinema Ribeira, lá no Centro de Convenções, eu fiz lá um tempo exibição, quer dizer, mantive o cinema lá em função do Museu da Imagem e do Som. Quem programou os filmes de Godard aqui no Recife foi a gente que fazia o cinema de arte, mas quem programava realmente era eu, que eu gostava da coisa, da maneira diferente de você tentar
um cinema que não se obriga a ser simplesmente uma obra visual. Você tem uma obra que busca o pensamento escrito é tão importante quanto o pensamento transmitido através da linguagem visual, da imagem. Quer dizer, o ser humano sente necessidade de atividade. Se ele fica parado, quer dizer, só os monges conseguem ficar parados sem atividade só intelectual. Eu ainda não sou um monge, por isso não consigo ter atividade. Aí, ver um filme é muito bom. Quer dizer, você ocupa a sua mente. É uma ocupação gostosa, prazerosa.